E aí pessoal, tudo bem com você? Espero que hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para o canal. Lembrando, vamos estar vendo aqui ao jogo aberto, né? Vamos estar vendo aqui um debate aqui no jogo aberto e também logo em seguida vamos estar vendo aí também o da ESPN. Para ver, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Nascimento, então não sai do vídeo porque tem muita coisa aqui, muita coisa interessante aqui para nós estar assistindo. Então é isso aí, vamos estar dando sequência agora ao vídeo, né? Então deixe seu like, se inscreva no canal e é isso aí, pessoal. Agora vamos estar assistindo aqui ao jogo aberto, ok? Alguns cortes, né, aqui do jogo aberto. E também logo em seguida aí nós estaremos vendo também o da ESPN Esportes. Então vamos estar vendo aqui agora. Cariocas, o Flamengo tá de olho no mercadão da bola, vai contratar e aproveitou para mostrar uma novidade no treino de ontem. Depois de quase 3 dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou ontem à noite no Ninho do Urubu. A grande novidade foi a reintegração de Marinho. O atacante participou do treinamento ao lado dos companheiros pela primeira vez após quase um mês. O jogador havia sido afastado no dia 22 de maio, por indisciplina. Apesar do retorno, o técnico Jorge Sampaoli não conta com camisa 31, que tem contrato até dezembro. Com respeito a Marinho, um jogador que está... Com respeito ao Marinho, um jogador que está negociando a saída do clube, então não vai ser encorpado pelo corpo técnico. Então, seguramente, ele encontrará um time que possa desfrutar da sua qualidade. Pode desfrutar de sua capacidade. Os dois principais alvos rubro-negros no mercado continuam sendo Alan, do Atlético Mineiro, e De La Cruz, do River Plate. O volante tem acordo com o Fla, mas a saída do técnico Eduardo Cudê, do Galo, travou as negociações. Já o meia uruguaio é considerado peça importante do time argentino, que não pretende liberá-lo em caso de classificação para o mata-mata da Libertadores. Em um final positivo para o Flamengo na negociação? Bom dia para você, bom dia Mário Spinelli, Mário Pereira, Prates também, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. O Flamengo acredita que sim, Bruno, porque considera a negociação bem encaminhada, considera normal ter chuvas e trovoadas assim no meio do futebol. O Flamengo sabe muito bem o que é isso. Há 2, 3 semanas estava sob chuvas e trovoadas e o Atlético agora passando por um momento um pouco mais turbulento aí com a saída do Cudê, entrada de um novo técnico. É natural, o Flamengo tinha a expectativa de finalizar essa negociação nessa semana, pode dar uma atrasada, mas sabe que é uma negociação, tanto essa quanto a do próprio De La Cruz, que são negociações que vão necessitar daquele famoso gelo no sangue que o Marcos Braz sempre fala. Tranquilidade, tem que saber, são cifras bem altas também. Então são negociações que vão, voltam, estica para lá, estica para cá. Mas o Flamengo considera que já andou bastante, está bem encaminhado. E até o jogador tem esse desejo de vir para o Rio de Janeiro também, assim como o De La Cruz. Então conta com esses pontos a favor, acredita que sim, vai ter o Alan e também, quem sabe, o De La Cruz ali, o River fazendo um pouco mais de jogo duro, né, nessa situação financeira. Na questão do Alan, situação mais encaminhada do lado financeiro, então acredita que sim, vai ter esse jogador, é só esperar um pouco. Repetindo, gelo no sangue, como diz o Marcos Braz. Ô Pedro, e tem uma informação, né? Eu já tinha falado sobre isso antes, mas acho bom frisar aqui para o fã do esporte, que é o seguinte, que vai exatamente concordando com o que o Pedro trouxe da parte do atleta. Há um tempo, quando ele foi vinculado, o Alan foi vinculado ao Palmeiras, informações minhas que eu sei de bastidores, é que o próprio staff do jogador buscou o Palmeiras para oferecê-lo e o Alan tinha vontade de sair. Não é à toa, e também não é novidade, que pelo próprio áudio que estava na matéria do Bruno, o jogador, quando ele não quer sair, ele fala, eu tô feliz aqui, tô tranquilo, isso não é especulação, eu não falo. A todo momento se o clube achar que é bom, eu saio. Então o Alan nunca foi resistente à negociação dele. A princípio, a informação que a gente tem é que ele quer sair, ou ele está disposto a sair, não faria força para ficar. Então assim, agora nós temos 3 elementos na avaliação. O Atlético, o desejo do Alan e, claro, a questão contratual que ele tem com o Atlético, e aí o lado do Flamengo que quer o jogador. Mas sim, pelo jogador, acertando valores, não faz nenhuma força para ficar.
Não é qualquer clube, né? Assim, você pensa na carreira do jogador, você pensa na vontade do jogador. Um jogador como o Alan, que é um baita jogador, que por muito tempo foi referência na posição por aqui, naquele Atlético, enfim, tinha essa titularidade garantida. Eu imagino que quando você tem especulação Palmeiras, Flamengo, a gente está falando de clubes na primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas né? o Atlético não tá? Está, mas ele pode ter encerrado um ciclo já e querer algo a mais, né? E eu acho que isso é interessante. Campeão, mas né? isso é interessante, né, Mari? Se o Atlético também tá. E ele disputa as Isso. mesmas coisas que esses outros times disputam. Por que Tá será que ele você quer tá sair? reforçando um rival. Você está reforçando alguém que vai jogar o mesmo Não, mas campeonato por que que você. será que o Então, Alan aí é uma boa discussão. Aí Pode eu ser não uma sei, questão salarial. Aí eu não sei que Pode. internamente Uma questão de o Alan motivação. tem passado, tem vivido. Até que se prove o contrário, não sei se é um problema salarial com ele ou se as propostas foram tão melhores do que a questão contratual com o Atlético que ele tem, que deve ser uma situação bem confortável, ainda mais em futebol brasileiro, porque é um jogador de um nível muito alto, né? Um dos jogadores da posição, se não for o melhor, um dos melhores do Brasil. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que o Atlético, se ele realmente deixar o Atlético para jogar pelo Flamengo, o Atlético está reforçando um rival que vai jogar pelos mesmos títulos que ele. O Palmeiras, a mesma coisa. São os postulantes a Campeonato Brasileiro, são postulantes a Libertadores da América. Vincular a negociação a bônus, pro Atlético parece não fazer sentido. Ah, bônus se ele ganhar o Brasileirão, a Libertadores. Vai ganhar por um time que talvez se ele estivesse aqui, ele teria vencido aqui e não lá, né? Pode ser. E eu preciso torcer pro sucesso dele no outro clube para eu ganhar uma grana? E tem ainda uma pitadinha. Pergunta para qualquer atleticano. O Alan no Palmeiras ou o Alan no Flamengo? Existe uma rivalidade histórica também com o Flamengo. Então isso mexe com o emocional do torcedor, porque assim, se ele fosse pro Fortaleza, que também briga na parte de cima, se ele fosse pro Botafogo, teria uma questão, porque tá reforçando o rival. Agora, é diferente quando vai para um Flamengo, para um Cruzeiro, isso e vice-versa. Um jogador que sai do Palmeiras para o Corinthians, sabe? Para equipes que tem, para o próprio Flamengo. Se ele vai para o Palmeiras, né, Pedro, ele talvez iria para um adversário. No caso do Flamengo, ele iria para um rival, é assim que o Atlético vê o negócio. Do lado do Flamengo, essa questão aí de rivalidade, a gente sabe que isso também, né, Pedro, eu acho que talvez seja muito mais forte de Minas para o Rio do que do Rio para Minas. Mas no Flamengo essa questão de rivalidade entra, sim, nessa negociação? Bruno, geralmente é um lado mais forte, sim, de Minas para o Rio, mas o Flamengo tem essa característica, a gente falava no início do ano, por exemplo, o Flamengo abrir tentáculos também na América do Sul. Tinha um desejo muito grande de tirar um jogador do Boca, tirou o Rossi. Agora está abrindo seus tentáculos para tentar tirar um jogador do River, o De La Cruz. E tem também esse desejo, claro, por que não, de tirar um jogador de um grande rival brasileiro, como é o Atlético Mineiro, rival histórico e também atualmente, no momento desportivo. Então, tem essa questão também de você desfalcar o outro rival, tem muito essa pegada do Flamengo também, além de ser ótimo, obviamente um ótimo jogador, o Alan, né, com a indicação do Sampaoli, já trabalhou com o Sampaoli no próprio Galo, então tem toda essa questão na equação também. E o Flamengo tem um poderio financeiro muito grande. Ontem vários estudos aí financeiros foram publicados por conta, enfim, dos balanços dos clubes e tudo mais. O Flamengo tem uma situação financeira muito estabilizada e pode fazer esses avanços aí em cima de outros clubes, e pelo menos as informações que chegam para a gente, eu não estou no dia a dia de Atlético nem nada, é que o Atlético tem uma necessidade maior de fazer um caixa. Isso conta também num momento como esse, numa operação grande dessa, né, em valores muito altos, principalmente para o mercado brasileiro. Tem 2 pontos aqui que eu quero até jogar para vocês. Eu acho que não sei quantificar de Minas para o Rio, mas para Minas, mas ainda mais pela disputa das equipes. Copa do Brasil ano passado, Campeonato Brasileiro, o que tinha também de dirigente do Flamengo, vocês lembram, tuitando, provocando o jogador A ou B de Atlético? Eu não sei como essas diretorias conversam nesse momento, porque histórico, vocês lembram de principalmente VAR, da questão de não sei pênalti, de é verdade. Vinha muita provocação de qualquer lado ali nesse sentido. Mas é muito doido pensar como o Atlético agora vira refém da própria má gestão. Porque é o seguinte, o Atlético precisa fazer caixa, porque ele não gere bem os seus negócios. Ele está endividado, ele está atolado em dívidas. E ele fica dependendo de uma torneira ali que reza para funcionar. Então ele não tem grana, então ele precisa vender. Mesmo que esportivamente prejudique muito o time. Como vai prejudicar se o Alan sair? Mas aí ele brigou e teve toda uma questão de sai o treinador. Ou seja, já está pressionado pela má fase do clube por causa de uma gestão.
e agora nem o dinheiro que poderia ajudar, ele não pode entrar porque ele vai virar mais uma peça na crise. Assim, se a gente parar para pensar na parte do campo, você tem toda a razão, Mari. Se a gente parar para pensar na parte do campo, o treinador que saiu, o treinador que vai chegar, eles não vão deixar... Se eles forem ouvidos, para ser quase que uma última palavra, e aí eles vão pensar na parte do campo e não na parte financeira, eles vão pedir para o Alan ficar. É um jogador que é difícil você substituir, você não encontra uma característica parecida, nem no grupo tem o Batalha diferente dele, o Otávio é diferente dele, é um volante que joga com perna esquerda e sai para jogar. Não é um atleta que apenas compõe elenco. Então, assim, se você parar para pensar na parte do campo, quem chegar não vai querer que ele saia. E quem saiu não queria que ele saísse também. Né? O treinador que chegar... Então, assim, mas é uma equação difícil de fechar. Né? O endividamento do clube, o que o clube precisa para tentar diminuir o tamanho do buraco e, ao mesmo tempo, você manter um time competitivo. Para manter um time competitivo, você vai gastar. Esses jogadores são caros. Acho que o mundo real, o mundo ideal para o Atlético é ele tentar não vender para o Flamengo, tentar vender para fora. Né? Porque o Flamengo... E essa questão, né, Mário, só completando o que o Pedro falou, de você mostrar força, né, no mercado, vamos lembrar que a primeira grande contratação de um Flamengo reestruturado foi a do Guerreiro, tirando do Corinthians, que na época era super badalado. Sim. E no ano passado, ou há 2 anos, né, Pedro, quando o Palmeiras tentou contratar o Pedro, o Flamengo falou aqui não, né? Então tem essa questão de você dar um recado no mercado também. A agressividade do Flamengo, ela não é apenas para reforçar o seu grupo, é para dar um recado para os adversários, é para enfraquecer os adversários, né? É para mostrar essa soberania a nível nacional e inclusive na América do Sul. E se o Atlético é vítima da sua própria má gestão, o Flamengo hoje ele dá as cartas justamente por conta da sua boa gestão. Ô Pedro, agora falando de dentro de campo para o Flamengo, porque ontem a gente falava assim, noticiário do Rubro Negro, 10 jogos sem perder, um tempinho para poder treinar, Alan e De La Cruz, Vidal falando que não vai ficar ao final do contrato. 2 dias de folga. 2 dias de folga. O imaginário do torcedor, ele já começa a pensar no meio de campo do Flamengo com o Alan. O que implica o Alan, não sei, a gente não sabe, ele não ir para o Flamengo pensando taticamente dentro de campo? Ele não ir para o Flamengo, bom, aí o Flamengo vai ter que buscar outra opção no mercado, porque embora o time tenha dado uma bela encaixada, como a gente diz no jargão agora, né, principalmente ali você pegar o Pulgar, que era uma peça que estava no elenco, mas tinha dificuldade de ter uma sequência por conta das lesões. Ele teve 2 lesões graves, então não conseguiu jogar nem com o Dorival, nem com o Vitor Pereira. Foram lesões complicadas e agora que ele teve, de fato, uma sequência. Esse foi mais um debate, né? Foi mais um vídeo aí de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like, porque é muito importante aí para o canal e para o YouTube notificando e também para o YouTube recomendando os vídeos para outras pessoas. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus. Falou e fui. Saudação rubro-negra. E é isso aí.